com a gente em destaque, conversando com a educadora professora Mônica Gonçalves. Mônica, a gente acabou o segundo bloco falando desse projeto do ano passado, né, que você desenvolveu. Foi esse projeto que recebeu um prêmio também, não foi? Foi, nós escrevemos o projeto no Seminário Internacional no Biblioteca Viva e foi selecionado. Foram mais de 100 projetos, né, no Brasil, e 17 foram selecionados e o Desvendando entrou. Aí eu fui fazer a apresentação, fui fui painelista lá. E vocês não estavam acreditando que poderia ser selecionado, né? A gente fica, porque na verdade não era um seminário e ia ter uma seletiva, né? E teve grandes bibliotecas participando, como a Luiz Braille, a Biblioteca Mário de Andrade, entre outras aí, a biblioteca, aquela, agora esqueci o nome, lá perto, onde que era o Carandiru, a Biblioteca São Paulo, né? Acho que é. Então, grandes bibliotecas, e a gente ficou muito feliz, porque foi como uma inovação, né? E você foi lá apresentar o projeto? Sim, foi lá no salão de convenções lá do Rebouças, né? Foram 3 dias de apresentações e foi muito rico. E que tipo de comentário que eles fizeram para você? O que mais chamou a atenção deles em relação ao projeto aqui do Jacareí? Algumas pessoas que vieram conversar comigo, eu acho que foi mesmo essa questão, né, de estar utilizando um espaço como a biblioteca para disseminar informação, de estar trazendo a comunidade para dentro da biblioteca, em primeiro lugar. Eu acho que isso é muito importante, e com um projeto dentro de um assunto que ainda existem algumas resistências, né? A gente vê muita coisa aí sobre inclusão, sobre o autismo, sobre a Libras, e de repente um projeto envolvendo a deficiência visual acontecendo dentro de uma biblioteca através de formações para a comunidade. Eu acho que o mais importante é isso, essa abertura que deu para a comunidade. E também para as pessoas que não têm problemas de visão, poderem experimentar como é que é. Eu lembro que quando eu fui lá fazer reportagem, tinha até tinham jogos, tapete sensorial. Conta como é que foi essa adaptação, essa participação das outras pessoas. Como eu falei, foi aberto para a comunidade. Então a gente tinha pessoas de várias cidades e de todas, a maioria professores, mas de outros segmentos aí de profissional. E nós confeccionamos esse material que você chegou a ver, e partindo disso a gente começou a fazer vivências ali com as pessoas, de estarem vendando os olhos, andando com a bengala, manuseando aqueles jogos como uma pessoa que não enxerga. A gente vendava essas pessoas também para estar jogando um jogo, jogar dama, com os olhos vendados, dominó. Na verdade, esse material a gente utiliza muito para o trabalho de sensibilização tátil, de estimulação de pré-leitura, antes de entrar no Braille propriamente dito. E um dos objetivos de fazer esse material foi esse, do professor e de todo mundo, tá vendo? Que existem possibilidades de você estar desenvolvendo um trabalho educacional, um trabalho pedagógico. E para esse ano, 2018, o que tem de diferente nesse projeto lá agora? Informática para deficiência visual, para deficiente visual, e teve curso de Braille e Soroban também para deficiente visual. Quer dizer, esse projeto que começa em 2017, continua em 2018 com mais atividades. Foi atividades ampliadas. Para 2019 você já está com alguma coisa na cabeça para poder incluir? A gente vai estar conversando, acho que ainda vai para frente, vai vir uma discussão para ver como que vai ficar para o ano que vem. Porque a receptividade do projeto foi muito boa, né? Foi. Porque as pessoas... Teve uma visibilidade muito boa. As pessoas... E uma aceitação também. E como é que você vê hoje... a gente começou o programa falando sobre os anos 80, né, que ninguém sabia lidar com um deficiente, seja de visual, auditivo, enfim. E hoje, 2018, já tantos anos se passaram, como é que você vê hoje o tratamento dessas pessoas, os tratamentos oferecidos para essas pessoas na sociedade, essas adaptações hoje em dia, no século XXI, como é que você analisa isso? Naquela época, era uma época que, na verdade, eram as instituições, essas pessoas eram institucionalizadas.
ia para deficiência intelectual, ia para PAI, o deficiente visual nesses institutos, era bem separado, né? Essas crianças, no caso, iam para essas instituições, tanto que a minha vivência, como eu falei, de não ter tanto contato com crianças com deficiência. Eu acho que sim, Rodrigo, eu acho que melhorou muito, eu acho que nós conseguimos, eu acho que já teve muitas conquistas, né? Mas a gente tem um caminho ainda meio longo nesse sentido. O que falta melhorar na sua visão? O que é o imediato que tem que ser feito agora? Acho que, em primeiro lugar, um olhar, o respeito, né, com a pessoa com deficiência, o respeito que tem que ter com qualquer pessoa. Ainda não tem? A questão do preconceito ainda acontece, então isso acaba, né, não deixa de ser uma falta de respeito. O preconceito ainda tem. E a gente ainda esbarra em muitos obstáculos, falando de deficiência como um todo. Arquitetônico, acessibilidade, no dia a dia, mercado de trabalho ainda tem a questão da lei de cotas, mas muitas vezes não são cumpridas. Na verdade, acho que não tinha nem que existir isso, né? As cotas? As cotas, eu acho que deveria... Não é que eu sou contra, eu acho que a gente tinha que nós deveríamos estar vendo o profissional em si, e não a deficiência. Então, tem tantos por cento das vagas tem que ser ocupado por deficientes. E o deficiente visual sempre fica por último, ainda tem essa questão. Em primeiro lugar, eles pegam deficiente físico, o auditivo, acho que o intelectual, o visual sempre está lá embaixo. Quer dizer, para você, essas cotas acabam fazendo um efeito contrário, né? Porque as pessoas acabam, quando a pessoa entra, por exemplo, no concurso e ela sabe que entrou pela cota, você acha que gera uma... Eu acho que essa questão de cotas, eu acho que tem um lado que pode, para alguns, não gerar nada e para outros, sim. Eu, quando fiz o concurso aqui na prefeitura, eu não entrei por lei nenhuma, eu fiz a prova ali como todo mundo. Eu estudei e eu entrei. Entendeu? Fácil, não foi, né? Até chegar ali, mas essa questão de cotas, eu acho que, eu vejo assim, tá? Você, em algumas situações, de repente, pode ficar até rotulado, ele entrou porque tem a lei de cotas, se não tivesse a lei ele não entraria, quer dizer, ele entrou pela cota, não pela capacidade dele. Eu acho que dá pra gente fazer uma reflexão, não sou contra, não estou falando que eu sou contra, mas eu penso numa reflexão sobre o assunto. Isso você diz cotas tanto para deficientes quanto para cotas raciais também, você engloba tudo? Eu acho que tem que fazer uma reflexão sobre essa questão das cotas. Eu não discuto muito, que cada um tem uma visão, mas eu acho que precisa ser feita uma reflexão, não é só a cota pela... tem as cotas no caso para deficiente, mas eu vejo que as pessoas deveriam estar entrando ou no mercado de trabalho ou num concurso pelo mérito dela e tendo assegurado, aí é uma outra questão, a acessibilidade, se ele precisa no caso do visual, uma prova ampliada, a prova em braille ou um sintetizador de voz, entendeu? Inclusive tem leis para isso hoje, mas tinha que ser feita uma reflexão, né? Porque é uma faca de dois gumes ali. Você pode estar se colocando numa posição, não se colocando, mas enxergarem de uma forma, às vezes, errada. Ele entrou não pelo mérito dele, mas pela cota. É aquele que eu falei, o efeito contrário, né? Exatamente. Ao invés da pessoa entrar ali porque ela tem capacidade... Mas isso aí, eu acho que tem muita coisa para discutir. Na verdade, isso também tinha que... A educação básica também, né? Tinha que ser mais aperfeiçoada, né? Você tem essa mesma opinião? A gente está caminhando aí, né, Rodrigo? Acho que tem muita coisa, tanto na educação como na questão de acessibilidade, ainda para ser discutida, para ser melhorado, de uma maneira geral no nosso país. Acho que tem muita coisa ainda para ser feita. E você falou também, acho que no primeiro bloco,
ou então falou no intervalo, mas eu queria retomar isso, que você também está fazendo, acho que um curso na Fundação Dorina, é isso? Eu estou participando de um projeto que teve início em fevereiro, com vários cursos. Isso foi um projeto de um outro instituto para formar, né, de formação para quem está nessa área. Um aperfeiçoamento. A Dorina foi uma mulher também que abriu várias portas, sim, né, com o pessoal com deficiência, muito né? Bacana. Eu lembro que ela foi a primeira professora cega, fez o curso normal, né, o magistério no Caetano de Campos, eu não lembro a data, ela ficou cega aos 17 anos. Ela insistiu, fez um magistério, né, que era chamado de normal na época, foi para os Estados Unidos e depois ela veio para cá e ela que implantou o primeiro, não sei se é o primeiro, mas o Instituto do Livro Braille, que ela queria trazer acessibilidade da leitura para as pessoas com deficiência visual. E foi ali que começou a fundação. Hoje ela é uma imprensa Braille muito potente, né? De livros o Brasil todo, audiolivros, eles também têm um centro de reabilitação, formação, é uma instituição bem idônea, bem reconhecida, bem né? reconhecida. Até fora do Brasil, né? Sim, vem pessoas de todos os lugares para ser atendido ali, tanto ela como a Lara Mara também, em São Paulo, que são 2 centros de referência que nós temos hoje, né? E você falou de livros aí, pra gente encerrar a nossa conversa. Você tem autores preferidos, livros que marcaram sua vida? Eu na minha adolescência, até um determinado, eu li bastante. Então, assim, de lembrança, vamos dizer lá, de época escolar, e muito aquela coleção Vagalume, né? Acho que todo mundo... Quem não leu, né? Mas depois eu passei para as outras obras aí de Jorge Amado, enfim, que eu me lembro assim foram Jorge Amado, Clarice Lispector. Teve uma fase aí que eu li bastante. Eu gostei muito de livros voltados para a história, né? Como Fernando Moraes, Olga, que é esse companheiro. Que não está vindo agora, mas eu li bastante. E pra gente encerrar, do que você sente mais saudade na sua vida? Saudade? Bom, vamos lá. Bate uma saudade, às vezes, da infância, né? De vez em quando dá aquela saudade daquela época de liberdade, de brincar na rua, mas dá saudade de um monte de coisa aí. Tá certo, Mônica. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Parabéns por esse trabalho que você desenvolve já há vários anos aqui em Jacareí e que continue aí rendendo mais frutos ao longo da sua carreira. Parabéns por esse trabalho. Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, e quem quiser conhecer o projeto lá, os cursos, é só ir lá na biblioteca que a gente está de portas abertas. Tá certo, obrigado pela sua entrevista. O Gente em Destaque fica por aqui. Você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.